Paz do Senhor, queridos. Eu fui escalado para ministrar a palavra hoje. E eu vou falar sobre um assunto que os irmãos já ouviram muitas vezes. Na verdade, os assuntos que são pregados ao longo da Bíblia, eles vão sempre voltando, é como um círculo. Mas sempre há algo novo em cima de cada tema abordado. E eu vou falar nessa noite sobre a chamada de Deus na vida de um homem. Quando eu falo homem, eu estou falando no sentido genérico. Quando Deus chama pessoas, quando Deus escolhe pessoas, Deus não coloca anúncio, Deus não joga uma pedra para o alto e na cabeça de quem cair, quem for sorteado. Quando Deus enviou Samuel, para escolher um rei, Samuel teria escolhido qualquer um da casa de Jessé, só não escolheria Davi. Porque ao olhar de Samuel, Samá, Eliabe, eram mais fortes, eram guerreiros. E lá no campo estava um jovem chamado Davi. Mas Deus não queria nenhum daqueles guerreiros. Deus havia escolhido aquele que estava lá no campo. Deus faz escolhas que muitas vezes nos deixam perplexos. Como pode? Homens tão fortes, tão preparados, e Deus chamou esse garoto. Pois é exatamente isso que Paulo diz, e eu falei sobre isso na quarta-feira, quando Paulo disse que Deus usa as coisas que não são. Veja a predileção de Deus. Deus escolhe coisas que não são. Eu e você não queremos coisas que não são. Se você tem uma empresa, você quer olhar o currículo da pessoa. Qualquer um de nós. Se você vai contratar alguém, você não vai só pela amizade, não. Você quer ver o currículo, a experiência, quem indicou, se a pessoa fez curso, se não fez, quais são as habilidades dela. Aí sim eu escolho contratar ou não. E eu vou pelos currículos e o melhor currículo é esse e o outro está descartado. Pois Deus, Ele não olha currículos. Deus, se olhasse os currículos, Ele não escolheria ninguém, porque se Ele olhasse realmente os nossos currículos, Ele já deixou bem claro que Ele olhou do céu à terra e não viu o quê? Nenhum justo sequer. Se Ele olhasse nossos currículos, Ele seguiria o que Ele mesmo já disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Deus descartaria todos os nossos currículos e escolheria um anjo, um arcanjo, um querubim ou um serafim. Qualquer um de nós estaria descartado. Então Deus escolhe as coisas que não são. Deus escolhe as coisas fracas. Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis, como nós conhecemos. Você conhece muito bem esse texto. E quando Deus escolhe, Ele tem etapas, porque Ele chama, capacita, credencia e envia. Guarde isso, eu não vou pedir para você repetir. Mas Deus, quando chama, Ele capacita. Isso quer dizer o seguinte: Ele vai dar capacidade a quem Ele chamar. Se Deus te chamar, Ele vai te dar capacidade para exercer o chamado. Depois de Deus te dar capacidade, Ele vai te credenciar. Ele vai te fazer ser reconhecido, ser acreditado. E somente no final Ele vai te enviar. Foi isso que Ele fez com os discípulos quando chamou 12. Jesus Cristo chamou 12 discípulos. Durante 3 anos, Jesus os capacitou, ensinando a eles, levando-os ao Getsêmani para orar, levando-os aos milagres para que eles vissem, convivessem, levando-os a ouvir grandes sermões, como o Sermão do Monte,
Jesus capacitou esses discípulos. Terceira etapa, Jesus iria agora credenciá-los. Ele disse: eu vos dou poder, estou credenciando vocês para pisar escorpiões. Digo a vocês, em meu nome, vocês expulsarão demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isto é credenciar, vocês agora têm o credenciamento para fazer isso. E por último, Jesus, quando iria subir aos céus, disse a eles: agora ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Então Deus chama, capacita, credencia e envia. Qualquer um de nós aqui, se você tem um chamado da parte de Deus, é natural que você sinta a sua incompetência. É natural que você sinta a sua pequenez. É natural que você tenha até mesmo medo, receio. Isso é muito natural, porque o chamado de Deus é algo muito sublime, é algo superior a qualquer coisa que você possa imaginar. Todos os homens chamados por Deus ficaram meio assim quando Deus os chamou. E eu vou ler na Bíblia Sagrada o primeiro chamado específico que Deus fez, e a partir desse chamado iremos seguir para outros. Vamos ver se você é bom de Bíblia. Eu vou abrir lá no primeiro chamado que Deus fez a um homem. Estou indo para lá. Pergunta para o irmão do lado aí: irmão, ele está indo para onde? Estou indo para lá, deixa eu ver aqui, já achei, estou no livro. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não vou dizer o livro não, mas vou dizer o capítulo. O capítulo é o capítulo 12. Capítulo 12. Quem já sabe, levante a mão. Ó, bom de Bíblia. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vocês venham para a EBD. Na EBD se está estudando Antigo Testamento. Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler o relato aqui de um Deus que, depois de inúmeros fatores, por exemplo, Deus criou os céus, criou os astros, a terra, o mar, tudo que neles há. Capítulo 1 e 2, criou o homem, criou a mulher. Capítulo 3, o homem sofre a queda no Éden, é derrubado pela astúcia de Satanás. Capítulo 4, ocorre o primeiro homicídio, Caim mata Abel. Capítulo 5, vem a descendência, a linhagem, a genealogia exposta ali de Caim. Capítulo 6, vem o dilúvio e leva toda a raça humana. Capítulo 7, vem Sete e Enos que começam a buscar a Deus. E aí, no capítulo 8, 9 e até o 11, a linhagem vai sendo corrompida e surge a Torre de Babel. A Torre de Babel, e no capítulo 11, muitas coisas ruins aconteceram antes da chamada de Abraão. E Deus iria então escolher um homem para começar um grande projeto. Guarde o que eu vou te dizer agora. Muitas vezes Deus te chama para um projeto, mas você não vai terminá-lo. Você vai começar, o projeto é grande demais. O projeto é extenso. Muitas vezes o nosso tempo de vida não chega ao fim do projeto para o qual Deus nos chamou. Nós vamos ter que passar o bastão. Nós vamos ter que, em algum momento, ou eu faço isso, ou o próprio Deus fará isso. E esse bastão vai ter de ser passado. Para que você entenda, eu vou ler o texto, capítulo 12 de Gênesis. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso aqui, irmãos, veja, já é um ensino para nós. Abraão foi um chamado por Deus.
Um homem chamado por Deus. É preciso distinguir realmente quando alguém é chamado por Deus. Abraão foi chamado por Deus. E quando Deus chama alguém, isso é de uma seriedade tremenda. Deus diz a Abraão assim: olha, quem te abençoar, porque eu estou te chamando, quem te abençoar, eu abençoarei. E quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Olha o que como Deus investe em um chamado. Deus investe em uma pessoa chamada. Eu estou te chamando, estou te levantando. Quem te amaldiçoar, Deus diz, eu, o próprio Deus, amaldiçoarei. E quem te abençoar, a recíproca vai ser verdadeira. Eu vou abençoar essas pessoas. Isso já para nos lembrar o que a Bíblia diz. Quando você detectar que alguém é chamado, meu irmão, a Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos. Não toca. Agora, fique bem claro o seguinte. Uma pessoa quando é chamada e honra o chamado de Deus. Quando alguém que é chamado começa a fazer coisas erradas e eu vou contra aquilo, eu não estou tocando em ungido nenhum. Eu não posso corroborar com aquilo. Então você não pode, você está tocando, não estou tocando no ungido de Deus, eu não posso concordar com isso. Exemplo, Saul, ele foi chamado por Deus para ser rei, ele foi ungido por Deus para ser rei, mas ele começou a fazer coisas erradas, e Samuel chamou duramente a atenção de Saul. No entanto, Davi não quis matar Saul, tirar a vida, não vou tirar a vida de Saul, deixa que Deus vai agir com ele. Começou a fazer besteira. Quando você é chamado, tenha certeza, Deus vai tratar com você. Deus vai ter um particular com você. Então Deus diz a Abraão que vai abençoar e amaldiçoar quem fizer um ou outro. Ele diz, continuando no versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diz aqui que imediatamente Abraão partiu. Abraão, na Bíblia, foi um dos poucos homens, não foi o único, mas foi um dos poucos homens que ouviu o chamado e imediatamente atendeu. Não perguntou, não argumentou, não tentou se esquivar. Abraão ouviu e atendeu. E o projeto de Deus, quando chama alguém, é macro, é abençoar pessoas. Quando Deus chama você, na visão de Deus, Deus está te chamando porque Ele quer abençoar pessoas. Veja, Deus chamou Abraão porque Deus queria abençoar famílias, abençoar pessoas. E como é que essa bênção chegaria? Porque o projeto que Deus iria iniciar em Abraão iria culminar em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo viria da linhagem de Abraão. Portanto, todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa de Abraão, por causa de um homem que aceita o chamado. Quando você tem um chamado de Deus, você entende que Deus te chamou realmente para algo específico e você aceita este chamado, você está aceitando trabalhar para abençoar vidas e não para você receber bênçãos, não para você ficar rico, não para você ter bens. Você foi chamado para dar. Você foi chamado para servir. Jesus Cristo veio a esta terra. Ele veio para servir. Quando eu aceito o chamado de Deus, estou sendo chamado por Deus para servir. E servir cansa. Cansa demais. Dá trabalho. Muitas vezes você que tem um chamado serve e sempre tem alguém que reclama. Não se consegue agradar a todos. Isso ilustrando de uma forma assim muito prática na nossa vida, você vai a um restaurante, você vai ver pessoas que vão elogiar um garçom e o outro vai falar assim, não quero esse cara, eu não quero que me sirva não quero ele. Mas você vai encontrar outras pessoas que adoram aquele garçom. Já vai encontrar pessoas, não quero.
quero que outro garçom me sirva, quero que outra garçonete me sirva, quero que outra pessoa me sirva, e nunca vamos conseguir agradar a todos, mas nós não podemos deixar de servir porque desagradamos a um ou a outro. Temos que continuar servindo. Nós não podemos dizer assim: eu não vou mais servir ninguém, eu não quero mais esse negócio, eu vou ficar sentado, não quero mais me envolver, porque se você foi chamado, não é você quem decide deixar de servir. Deus te chamou, escolheu você, apostou em você. Se Deus te chamou, é porque Ele te deu capacidade. Deus vai levar você até o cume, onde Ele quer que você chegue. Não desanime do teu chamado. Não entregue os pontos. Vai ter muita luta, vai ter muito problema, vai ter problema familiar. Abraão teve problema com Ló. Teve, os pastores começaram a brigar de Abraão com Ló. Abraão teve problema, mas em nenhum momento Abraão pensou assim: para que eu fui sair da minha terra? Para que eu fui sair da minha parentela? Para que eu fui sair de onde eu estava? Olha aí quanto problema eu estou vivendo. Se eu estivesse lá, nunca. Abraão não pensou isso, ele foi enfrentando. Pelo contrário, quando você aceita o chamado de Deus, os problemas podem surgir, mas você vai começando a ter uma intimidade com Deus, tal qual Abraão teve. E quando as brigas, quando as dissidências, quando os problemas começaram a ocorrer entre os pastores de Abraão e Ló, Abraão disse: Ló, irmãos somos, e não é bom que fiquemos brigando. Escolha, Ló, para onde você quer ir, porque nós temos que nos separar aqui. Separar ali não era questão de inimizade, mas ali Abraão estava cumprindo piamente agora o chamado de Deus, porque quando Deus disse: sai da tua parentela, Ló era sobrinho de Abraão, e Abraão levou Ló consigo. Não posso fazer aquilo que Deus não quer que eu faça. Quando eu tenho um chamado, eu tenho que obedecer exatamente aquilo que Deus quer de mim. Ló poderia ficar triste com Abraão: mas você é meu tio. Como é que um tio faz isso com um sobrinho? Abraão sabia muito bem que o chamado era: sai do meio da tua parentela. Se Ló ficasse chateado com Abraão, ficaria chateado e Abraão continuaria. Muitas vezes alguém se chateia com você por causa do teu chamado, porque você vai levar o teu chamado a ferro e fogo, e é a ferro e fogo que tem que se chamar, que tem que se levar mesmo. Nós não podemos, você quando tem um chamado, não pode fazer a política da boa vizinhança. Não podemos ser políticos quando temos um chamado. Temos que fazer exatamente o que Deus quer que façamos. Não podemos dar jeitinhos brasileiros. Abraão então diz para Ló: se tu escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, vou para a direita. Abraão tinha plena certeza de que Deus iria conduzi-lo. Se você tem um chamado, Deus vai te conduzir. Não desanime. Muitas lágrimas vão correr dos olhos de alguém que tem uma chamada, porque é difícil, é duro. Há uma frase que a gente usa muito, até para brincar, diz assim: quem disse que era fácil, enganou a gente. Quem disse que era fácil ser servo de Deus, enganou a gente. Quem disse que era fácil fazer a obra de Deus, enganou a gente. Quem disse que era fácil ser pastor, enganou a gente. Quem disse que era fácil ser diácono, enganou a gente. Porque Deus sempre disse a verdade. Quando Deus chama alguém, Ele diz as consequências. Ele disse para Paulo: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, e não vai ser fácil não. Eu já disse a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Quando alguém é chamado, ainda que padeça, sabe, eu estou padecendo, estou chorando, estou sendo caluniado, caluniada, estou sendo resistido, as pessoas afrontam, as pessoas ligam, as pessoas mandam e-mail, as pessoas espezinham, as pessoas entram no zap, as pessoas machucam, mas eu fui chamado por Deus e isso não vai me parar, eu vou continuar. Você prossiga no teu chamado, não pare, não pare. O Deus que te chamou, o Deus que te chamou tem um projeto grande. E o projeto de Abraão, quando Deus chama Abraão, iria até determinado momento. O projeto de Abraão iria até Isaac. Em Isaac, Abraão teria de passar o bastão. Abraão não veria concretizado todo o chamado que Deus deu a ele.
em ti abençoarei todas as famílias da terra, ele não veria isso se cumprir. Ele só começou, ele só pôs o pé na estrada. Eu estou aqui hoje, pastor Alvi, tantos outros, diáconos, pastores, evangelistas, mas vocês que estão aqui, ponham-se na presença de Deus, diante da face de Deus, porque se Deus tem um chamado para você, você dará sequência à obra que nós fazemos aqui. Alguém dará sequência ao ministério de louvor que está aqui. Alguém aí dará sequência aos músicos que estão aqui. Alguém dará sequência a quem ministra com louvores aqui. Alguém vai dar sequência. O bastão vai ser passado. A gente só começou a boa obra, mas Deus é quem vai terminar. Então o bastão de Abraão iria até Isaac, porque Isaac vai nascer. E eu preciso correr um pouco. E Isaac iria levar o seu bastão até entregar a Jacó, porque Jacó vai nascer, um passando o bastão para o outro. Quando você tem um chamado, você há de reconhecer quando Deus quer que você passe o bastão. Querido, leve. Mas às vezes nós achamos que a obra é nossa, o chamado é nosso, o ministério é nosso. E pessoas dizem, foi Deus quem me colocou, e eu só saio quando morrer. E morre mesmo. Saul morreu, morre mesmo. Felizes são aqueles que começam a entender de Deus, como Elias entendeu. Passa o bastão para Eliseu, Elias. Felizes são aqueles que começam a entender como Moisés entendeu. Vai passando o bastão para Josué, Moisés. Não, eu sou chamado. Nada disso. Quando você tem um chamado genuíno de Deus, você sabe que em algum momento você vai ter que passar o bastão. E você vai torcer por aquele que pegou o bastão. E você vai ficar torcendo para ele levar a sério, levar a sério. Se Deus te deu um chamado, leve a sério esse bastão até o momento da troca. Não passe antes. Então Abraão passaria para Isaac, Isaac passaria para Jacó, e Jacó iria com esse bastão até as 12 tribos. Ele geraria 12 filhos, que seriam as 12 tribos de Israel. Então o projeto de Deus, quando chamou a Abraão, era levantar uma nação. Levantar uma nação. Olha como o projeto era grande. Mas para essa nação surgir, primeiramente teria que surgir Isaac, depois teria que surgir Jacó, depois teriam de surgir 12 filhos de Jacó. Depois esses 12 filhos de Jacó iriam parar no Egito com 70 almas, iriam ficar lá durante muito tempo. Depois José iria para lá, o bastão agora das 12 tribos estaria nas mãos de José. José iria até o governo do Egito. Veja como Deus, quando tem um chamado, um projeto, Ele vai executando. Nesse momento Abraão não estava mais vivo. Nesse momento Isaac já havia morrido. Quando José está lá no trono do Egito, tempos depois de Jacó chegar ao Egito, Jacó também faleceu. Eles não viram o cumprimento de tudo. Mas agora o bastão estava nas mãos de José. José morreu e o povo ficou na terra do Egito. Agora eu quero que você abra no segundo livro. Abra aí, por favor, pessoal do multimídia. Joga Êxodo capítulo 3 para mim aí. Lá estava o povo de Israel. Deus levantou Abraão para levantar uma nação. A nação já estava de pé. Só que essa nação agora estava em cativeiro. Estava sofrendo. Lembrem vocês que eu disse que quando Deus te chama é para abençoar os outros. Deus te chama porque o olhar dele está nos outros, para aliviar o sofrimento dos outros, para dar uma palavra aos outros, para servir aos outros, para dar teu tempo aos outros. E esse povo estava cativo no Egito, quando lá no capítulo 3, pode jogar o 3 de Êxodo, está esse homem aí, olha. Sabe quantos anos tinha esse homem nessa época? Se você ler o capítulo 7, versículo 8, você vai ver que esse homem aí tinha 80 anos de idade.
Isso quando ele entrou diante de Faraó. A primeira vez que esse homem entrou diante de Faraó, exercendo efetivamente o seu chamado, ele tinha 80 anos de idade. Isso quer dizer o seguinte: não há idade para receber um chamado de Deus. A Bíblia chega a dizer para aqueles que estão em idade avançada, na velhice ainda darão o quê? Frutos. Não se acomode com a sua idade. Não diga isso, eu não tenho, isso é só para jovem, isso é só. Você ainda tem muito gás para dar para Deus, porque guarde o que eu já te disse: quando Deus chama, Ele capacita. Não interessa a idade que você tem, a cultura que você tem escolar, não interessa o conhecimento que você tenha, quando Deus te chama, Ele vai te dar capacidade. E esse povo estava cativo no Egito, e Deus agora precisava passar o bastão para outro homem. O bastão já tinha passado por Abraão, por Isaac, por Jacó e por José. Agora vai para a mão de Moisés. E no capítulo 3, veja, Moisés está em um dia comum, irmãos. Deus nos chama em dias comuns. Viva cada dia, Jesus disse. Basta a cada dia o seu mal. Com Deus nós não temos que fazer agenda. Senhor, eu vou hoje à vigília, e lá nessa vigília o Senhor vai falar comigo. Imagina Deus fazendo assim: tá bom, eu vou falar contigo porque tu exigiu aí, né? Que tu vai e eu tenho que falar contigo. É como se Deus, eu falo se eu quiser falar. Senhor, eu vou hoje em tal lugar e vou buscar a minha bênção. Imagina Deus dizendo: tu vai trazer a bênção se eu quiser liberar. Nós não temos que agendar com Deus, é Ele quem agenda conosco. Ele agendou com o paralítico na Porta Formosa. Pedro e João nem sabiam da agenda de Deus. Pedro e João iriam passar pelo paralítico e o paralítico iria andar. Então Moisés está num dia comum. Deus fala conosco em dias comuns. Ali, sabe o que é aquilo? Um dia de trabalho. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Moisés estava em mais um dia. As crianças podem descer. É isso? Tá. Ok. Moisés estava em mais um dia de trabalho, irmãos. Trabalho comum. E Deus iria chamá-lo num dia comum de trabalho. Num dia cansativo de trabalho. Ali, Moisés não estava num templo. Nada contra, não. Entenda o que eu quero te fazer entender. Eu quero que você saiba que Deus, Ele vai atrás de você em qualquer situação, onde você estiver. Dias comuns, não espere agora, é nesse culto que Deus vai usar alguém para falar comigo e falar do meu chamado. Viva normalmente e saiba que esse Deus soberano, o chamado que Ele tem na tua vida, vá vivendo normalmente. Um dia Deus vai fazer como fez com Elias. Vou lá na caverna falar com ele agora. Deus vai fazer com Moisés, vou lá no deserto falar com ele agora. Deus fala em dias comuns, em dias normais, em dias de trabalho, em dias que você está no tanque lavando roupa. Não se lava, muita gente aqui não lava mais roupa no tanque, né? Deveria lavar. Tem gente que não sabe nem mais o que é tanque, bota tudo na máquina. Deus fala com você ali em volta do fogão. Deus fala com você, marido, lavando louça lá. Marido está lavando louça lá e Deus fala com ele. Fala ou não fala? Fala. Deus fala com você, mulher, ajudando também a lavar o carro do teu marido lá, que só ele que lava. Você só quer andar. Tem que cortar para os dois lados. Deus fala. Deus fala com você, mulher, quando você abre a carteira e fala assim: meu marido quer R$50 para botar gasolina? Ô, glória! Mistério de homens. Deus vai atrás de Moisés, lá em Horebe. Prossiga, rapidamente, vamos lá. É só dar uns toques aí que eu vou lendo.
E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Deus vai falando com ele ali, vai. Pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. Continue. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. É mais um que prontamente, no início, diz: eis-me aqui, estou pronto. Prossiga. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá. Tira o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Mais um. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito, tenho visto. Deus vai chamar Moisés, Deus vai dar um chamado a Moisés, por causa desse povo aí. Veja o que Deus está enxergando. Deus diz: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E último versículo, mais um. E desci para o livrar da mão dos egípcios e para o fazer subir aquela terra, daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Pode deixar aí, vou pedir segundo texto mais tarde. Aí Deus vai culminar dizendo a Moisés o seguinte: vem, Moisés, e enviar-te-ei a Faraó, para que tires o meu povo da terra do Egito. Veja que grande trabalho. Quando Deus tem um chamado é para trabalhar. Trabalha para Deus. E vou te falar um segredo. Quando a gente fala, isso é maneira de falar, não é segredo para ninguém. Para quem conhece a Bíblia, isso não é segredo. Quer ser abençoado, faça a obra de Deus. Quer ser abençoado, não é fazer campanha. Quer ser abençoado, envolva-se com Deus. Envolva-se com a obra de Deus, obedeça a palavra de Deus, fecha com Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai estar contigo, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aceite o chamado de Deus na sua vida, não protele, não prorrogue. Pense quanto tempo você vai viver. Enquanto você está resistindo ao chamado, tem gente lá fora sofrendo, porque já era para ter te ouvido há muito tempo. Enquanto você resiste ao chamado, não quero mais me envolver, tem gente deixando de ser abençoado por você, porque quando Deus te chama, Ele quer abençoar o outro. E ali Deus queria livrar Israel da terra do Egito, e chamou um homem chamado Moisés, para tirar 3 milhões aproximadamente de israelitas da terra do Egito. Esse homem chamado Moisés, ele vai colocar muitos obstáculos, nós sabemos muito bem. Ele vai colocar muitas dificuldades. Ele vai dizer para Deus: Senhor, não sou eloquente, não sei falar. Deus diz a Moisés: mete a tua mão no peito. Quando Deus chama alguém, Deus não desiste de quem Ele chamou. Nós somos assim, como humanos somos assim. Não quer não? Tem quem quer. Não quer a vaga não? Vou ligar para outro. Deus não, Ele é onisciente. Deus não escolhe pessoas erradas. Deus não dá tiro no escuro. Quando Deus aponta e diz: é aquele é quem vai chegar até o fim. Um chamado por Deus, uma pessoa chamada por Deus, não arreda o pé, meu irmão, por nada. Não retrocede por nada. Pode cair, pode tombar, mas um chamado por Deus vai sacudir a poeira, vai tratar as feridas, os arranhões, ralou-se todo, mas vai levantar e falar: Senhor, eis-me aqui novamente, tem misericórdia. Como Sansão. Sansão estava cego.
rodando um moinho, de homem de Deus virou animal de carga, mas ele tinha um chamado. E quando o menino chegou ali para pegar Sansão, porque os filisteus disseram, vai lá buscar Sansão, quando o menino meteu a mão no braço de Sansão, Sansão tinha um chamado, cego, ele não enxergava mais nada, mas ele disse, menino, leva-me para as 2 colunas principais desse templo. E quando ele coloca a mão nas 2 colunas, ele diz, Deus, pela última vez, Senhor, porque quem tem um chamado não se conforma em ficar inoperante. Não há como o Espírito de Deus te constrange, o Espírito de Deus te comove, o Espírito de Deus te bate, o Espírito de Deus te sacode, e você chora por não exercer o teu chamado, e você se envergonha por não exercer o teu chamado, e você se sente medíocre, covarde, por não exercer um chamado, porque Deus quer abençoar pessoas através de você. Pois lá está um povo sofrendo e Moisés tenta colocar obstáculo. Mete a tua mão no peito, Moisés. Meteu a mão no peito, saiu leprosa. Olha aí, Moisés. Mete a tua mão no peito de novo, Moisés. Meteu a mão no peito, saiu limpa. Olha aí, Moisés. Não sou eu que dá a voz ao mudo, que faz o mudo falar. Ah, Senhor, eu não sou eloquente. Chama outro. Deus não vai chamar outro, não. Você tem um chamado. Deus não vai chamar outro. Deus disse a Moisés, Arão, teu irmão, está vindo aí. Ele fala bem. Ele vai contigo. Deus coloca alguém até para te ajudar. Mas o chamado é teu. Quem tem que fazer é você. Alguém vai te ajudar. Deus disse, Arão está vindo aí. Ele é teu irmão, ele fala bem. Você vai entrar diante de Faraó. E Arão, teu irmão, vai falar. E Deus disse, Arão, teu irmão, eu ponho por profeta. E tu, Moisés, será como Deus. Olha quem tem um chamado, olha o investimento de Deus. Arão será por profeta e tu lhe será por Deus. Deus quer usar homens, Deus quer usar jovens, Deus quer usar adolescentes, Deus quer usar crianças, Deus quer usar adultos, Deus quer usar tímidos, Deus quer usar qualquer pessoa que Ele escolher. Se Ele escolheu você, Ele vai te dar capacidade. Porque Deus não escolhe pessoas erradas. Deus não dá tiro no escuro. E Moisés iria aceitar esse chamado. Agora, irmãos, escute. Quem aceita um chamado de Deus não pode ser bebê. Não pode ser bebezinho. Nhenhen. Tô triste. Não pode ser criança. Quem aceita um chamado de Deus sabe que vai apanhar. Vai apanhar, vai apanhar. Vai apanhar, vai entrar no couro. Vai. Está pensando que eu estou pregando para você aqui? Oh, meu Deus, eu estava meio... Pergunta a Tatiane. Eu falei para ela hoje, Tatiane, vou ligar para o pastor Alvir para ele pregar. Mas eu sabia que eu tinha que pregar. Falei, vou 6 horas para a igreja, o culto começa às 7h30, vou chegar lá antes das 6, vou lá para o gabinete, eu preciso pensar, preciso estudar, preciso preparar, preciso reler. Mas minha vontade era ligar, prega aí. Aí eu já preguei quarta-feira. Porque dói. Às vezes, não interessa o quanto de verdade bíblica você está falando, alguém não vai com a tua cara, e não interessa se você está falando da parte de Deus, ele não quer saber, porque ele queria que outro tivesse falando o que você está falando, é verdade, mas não você, meu Deus, como pode isso? Mas não arrede o teu pé, você que é chamado, Deus vai te honrar até o fim da tua existência. Mas dói,
dói. Pois Moisés, no meio do povo, Moisés tirou aquele povo do Egito. Moisés tirou aquele povo do Egito. Lá na frente, sabe o que o povo fez? Pegou em pedras para matar o sujeito que tinha um chamado, que tirou aquele povo, que expôs sua vida. Agora o povo queria matar Moisés. Como pode isso? Mas pode. E Moisés não fazia biquinho. Moisés não era neném, não era criancinha, mas Moisés tinha o seu lado humano. E ele disse para Deus: Senhor, tira a minha vida. Senhor, tira a minha vida. Quantas pessoas que têm um chamado de Deus já disse para Deus frases não iguais a essa, mas como se você quisesse parar, sabe? Tira a minha vida, Senhor, não tira, me leva, Senhor. Eu não pari esse povo. Eu não pari, Moisés disse, eu não pari esse povo, tira a minha vida, Senhor. O chamado, quando você tem um chamado, que eu disse aqui, que você não faz política de boa vizinhança, você leva o teu chamado a ferro e fogo, leva a sério, você vai chorar, vai apanhar, vão pegar você, vão marcar, às vezes para te derrubar, mas Deus vai te honrar, Deus vai te sustentar, não arrede o pé. Você que tem um chamado, vou te dizer, Deus te trouxe aqui nesta noite, porque você vai passar por muitas coisas, e quando você passar, Deus vai dizer: lembra daquela pregação, frouxo, lembra daquela mensagem que você ouviu. Chora, pode chorar, chorar não tem problema não. Deus é como se Deus dissesse: chora, você que tem um chamado, chora, chora mesmo, chora. Agora eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima, chora, 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 chora. E Deus vai enxugando, enxugando, enxugando. E lá na frente, Moisés que tanto chorou, Moisés que tanto se sacrificou pelo aquele povo, Moisés que tanto se exasperou, Moisés que se na época tivesse cardiologia, já estaria tomando remédio para pressão, seria hipertenso, devido à pressão, problema de nervo. Deus falou: Moisés, fala a rocha. Fala a rocha, Moisés. Moisés com o cajado dele: ouvi-me, rebeldes, rebeldes, ouvi-me. Por acaso eu, tafo na rocha, posso tirar água dessa rocha? Só faltou dizer: miseráveis. Veja, ter um chamado não quer dizer que o teu lado humano deixa de existir, não. Você que tem um chamado, muitas vezes você vai ser como um balão de gás. Você estará sob pressão. Pega uma bola de futebol, uma bola de gás, coloque aqui e vá apertando. A pressão dessa bola vai fazer com que ela exploda e faça barulho. Muitas vezes o chamado explode. Você que tem um chamado também explode. Moisés explodiu. Eu não parei esse povo. Mas Moisés, com tudo aquilo, ele não arredou o pé. E no tempo certo, Deus o levou para o Monte Pisga. Só ele, Deus. Quem tem chamado, irmãos, tem momentos como esse, é só você e Deus. Esses momentos são os momentos de conforto. Só você e Deus. Quando você às vezes deita na sua cama e está vendo só o teto, e alguém pergunta: está pensando em quê? Você diz: nada. Você está olhando para o infinito. Alguém está pensando em quê? Nada. Você está ali, só você e Deus. Deus leva Moisés para o Pisga e diz: Moisés, olha toda a campina de Canaã. Olha toda a terra, Moisés, porque para lá tu não passarás. E ali, em cima daquele monte, Moisés vivencia o que nenhum ser humano jamais vivenciou. Deus faz a sua cerimônia de sepultamento sem que ele morra. Diz a Bíblia que ali o Senhor o sepultou. Não preciso dizer que em Mateus 17 lá apareceu Moisés, porque ele exerce o chamado dele até o final. Exerça o teu chamado até o final. Você vai aparecer um dia na glória de Deus, como Moisés apareceu. Mas aí, Moisés morreu.
Deus pegou o bastão, dá esse bastão aqui, joga Josué, não vou abrir aqui, Josué deixa comigo, eu abro aqui. Josué capítulo 1, quero ler com você, pode projetar aí. Eu quero falar agora para as pessoas que dizem assim, eu não sei qual é o meu chamado. Quantas vezes você já disse para você assim, eu não sei qual é o meu chamado. Vou te dar um livro para você ler. Leia esse livro que eu vou te indicar agora, chama-se Redes Ministeriais. Editora Vida, Redes Ministeriais. Esse livro vai te orientar. Uma vez lembra Elias? Te emprestei esse livro, eu tenho aqui. O autor desse livro, num dos capítulos, ele diz o seguinte: Deus te deu uma paixão. Deus te deu uma paixão, colocou aí dentro do teu coração uma paixão. Você é apaixonado por uma área dentro da igreja. Você é apaixonado, por exemplo, eu sou apaixonado pela pregação, pela palavra, pelo ensino. Quando eu prego aqui, eu não estou aqui demonstrando conhecimento. Eu não estou aqui porque eu queria uma oportunidade. Nunca mais eu preguei no dia de domingo. Pastor Samar, quando é que eu vou pregar no dia de domingo? Não, meu irmão, fico no banco, sabe? Mas quando eu subo aqui para pregar, eu vou pregar a vera. Quando eu for falar da palavra, eu vou falar a vera, eu vou mergulhar, eu vou vivenciar, sabe? Eu vou contracenar, vou dramatizar, porque eu amo isso. Essa é a paixão que Deus me deu. Eu tenho certeza desse chamado que Deus me deu. Mas você que não tem ainda, escute, não fique triste. No tempo certo, essa paixão que Deus te deu, que você ainda não conseguiu descobrir, é como uma bola que eu disse que você tem ela. Essa bola, imagine esse microfone, é essa bola. E você está dentro de uma piscina. Você pega essa bola e coloca embaixo, segura embaixo da água. Você sente a pressão da bola querendo subir. Algum momento você vai ter que soltar e essa bola vai subir. Assim é a paixão que Deus te deu. Um dia, em algum momento, essa paixão vai soltar-se e você vai descobrir qual é a bola que Deus te deu. Pois Josué jamais poderia imaginar, Ministério Louvor pode vir para cá, que aconteceria com ele o que aconteceu aqui. Deus vai até ele agora com o bastão. Ele diz assim, o bastão é teu, segura. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Josué já servia a Moisés. Josué já estava no caminho. Isso quer dizer o seguinte: Deus já vinha preparando Josué há muito tempo, sem dizer nada para ele, sem falar, um dia você vai suceder Moisés, hein? Um dia a vaga vai ser tua, um dia a cadeira vai ficar vaga e você que vai sentar ali. Um dia, não, Josué está trabalhando em prol do povo, está servindo em prol do povo, sem almejar títulos, sem almejar cargos, sem almejar liderança, sem almejar nada. Ele está ajudando Moisés. Moisés tinha outros ajudadores, Moisés tinha outros ajudadores, Arão. Moisés tinha tantos outros ajudadores. E Josué, Deus vai atrás de Josué e diz, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Escute esse advérbio de tempo. O chamado de Deus, quando você ainda não sabe qual é, Deus não vai te exigir, Deus não vai te cobrar. Mas quando Ele fala diretamente, Deus não te dá tempo não. Deus não te dá tempo, vai lá, vai pensar. Deus diz, levanta-te tu, agora. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te tu, agora. Entendeu o teu chamado? Você não tem mais tempo para pensar. Deus já
testificou, falou com você, você não tem o direito de pensar, de querer pensar. Deus diz: levanta-te tu agora, pois, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esforça-te, versículo 6, e tem bom ânimo. Chamado exige esforço, bom ânimo. E Deus diz: porque tu, Josué, farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Agora, irmãos, escute. Quanto tempo Josué passou com Moisés? Foi uma amizade forjada por muitos anos. Agora, Josué teria de prosseguir sozinho. Moisés já não vivia mais. Ele teria de levar o chamado adiante. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Jesus chamou 12 discípulos. E antes de subir aos céus, ele sabia muito bem que os discípulos iam sentir falta dele. E ele reuniu diversas vezes os discípulos e ele disse aos discípulos, preparando o campo para a sua saída, ele disse aos discípulos: eu vou para o Pai, eu vou para o meu Pai. Já estava preparando os discípulos. E para onde eu vou, vocês não podem ir ainda. Eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Jesus já estava preparando o campo. Porque com Jesus Cristo, aqueles homens eram leões. Com Jesus Cristo, Pedro andava sobre as águas. Com Jesus Cristo, Pedro obedecia a qualquer ordem absurda. Mas Jesus ia sair de cena. Jesus ia passar o bastão para eles. E eles não poderiam, como Josué não poderia. Mas eu estou me sentindo inseguro sem Moisés. Moisés aqui, eu queria que Moisés estivesse aqui, eu queria que Jesus estivesse aqui. Eles não poderiam ter essa insegurança. Aí Jesus diz para eles assim: quem tem chamado tem que ter essa certeza. Sobretudo quem tem chamado, qualquer um servo de Deus tem que ter essa certeza. Mas muito mais quem tem um chamado. Jesus diz aos 12: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. E os discípulos entenderam muito bem isso, levaram seu chamado até as últimas consequências, e Josué e Moisés e todos eles, que o primeiro a morrer foi Tiago, em capítulo 12 de Atos. Quem tem chamado sofre, irmão. Quem tem chamado adoece. Quem tem chamado se entristece. Mas o que faz a alegria de um chamado é quando alguém te escora no corredor, quando alguém te manda um e-mail, quando alguém te dá um abraço. Como hoje eu estava ali no corredor e a Priscila: pastor, orei essa semana por você. A gente para e pensa: Deus não se esqueceu de mim. Tiago perdeu a cabeça em Atos 12. Estevão, que nem discípulo era diácono. Atenção, diáconos, quantos diáconos você está em disponibilidade? É Deus não te mandou sair do diaconato. Você arredou o pé, você se acovardou, diácono, diaconisa. Deus não te escolheu errado, porque você recuou. Por quê?
Porque você é líder, estou falando de líder chamado, porque quem tem chamado tem o coração em chamas. Por que você recuou? Por causa do teu recuo, outro entrou, pode ter entrado no teu lugar e está fazendo tudo errado. Porque não era para você recuar. A responsabilidade de um chamado é grande. Sofre-se quando tem um chamado, mas Estevão, Jesus disse para todos eles, serve para nós: estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Pois Estevão tinha um chamado e pregava a palavra, pregava a palavra, pregava a palavra. Daqui a pouco estavam rangendo os dentes para ele. Como pode, irmão? Se está vendo que o cara tem um chamado, tu está rangendo os dentes, raiva. Estevão pregava e rangiam os dentes. Que ódio desse homem, que ódio desse homem. E aí começaram a pegar em pedras. E Estevão está vendo as pedras nas mãos. Quem tem chamado vai ver pedra na mão de muita gente. Mas não se pode parar, porque Deus não chama pessoas erradas, Deus não se equivoca. Estevão está vendo todo mundo pegando em pedra. E quando vem a primeira pedra, bateu, dói, está pensando que não dói não? Mas ele continua a pregar. Bate a segunda pedra e ele vai dizendo: estou vendo os céus abertos. Eu estou vendo os céus abertos. E o Filho do Homem de pé à destra do Pai. Eu estou vendo. Jesus Cristo estava vendo tudo que o seu chamado estava passando. Cada pedrada. Deus está vendo tudo. Está vendo como você leva com maestria, com coragem o teu chamado. Deus está vendo o esforço que você faz. Porque há pessoas que dependem de você. Tua família depende de você. Pessoas na tua empresa dependem de você. E nas mais variadas posições. Agora, irmãos, escute, se eu fizesse um apelo aqui e dissesse: você que tem chamado e parou, vem aqui, talvez se enchesse de pessoas aqui. Mas uma das coisas que eu tenho orado, dito para Deus, sobretudo às segundas-feiras a gente está orando aqui: Senhor, não deixa o emocionalismo tomar conta dos nossos cultos. Senhor, conversão genuína mesmo, conversão, mudança de caráter, mudança de vida. Se não fica só no emocionalismo, você ouve, você chora, se emociona, porque a palavra é bonita mesmo, a palavra de Deus, sabe, entra mesmo, você se emocionou, mas a emoção passa. É preciso que Deus realmente pegue você pelos colarinhos e te dê uma sacudida e diz: e agora? A quem enviarei? Para encerrar, Deus precisava de um profeta. O primeiro profeta de Israel, no ministério profético. Deus usou Moisés como profeta, mas o primeiro profeta oficial foi Samuel. Samuel está dormindo. Deus vai lá falar com a criança: Samuel, Samuel. O menino nem entendia o que era aquilo ainda, mas ele foi perguntar a quem entendia. Você não está entendendo o chamado de Deus na tua vida, mas já está sentindo, está ouvindo alguma coisa, o coração está começando. Procure alguém que entenda. Eli, eis-me aqui. Me chamaste, não te chamei não. Volta a deitar-te. Vai Deus, ô moleque ruim de entender. Samuel, Samuel. Levanta Samuel de novo. Eli, eis-me aqui, porque me chamaste. Samuel disse: não te chamei, meu filho, volta a deitar. Volta. Vem aqui, Samuel. Eli entendeu. Eli entendeu e disse: meu filho, volta a deitar-te. Eli entendeu que Deus queria passar o bastão dele para Samuel. E ele disse: meu filho, volta a deitar-te. E quando te chamarem de novo, diga: Daber Adonai, que chamei a videira. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, Senhor, fala.
Um chamado que é sempre ouvir Deus falar, sempre ouvir Deus falar. Um chamado, vai ter sede, Senhor, que tu queres que eu faça. Quantas vezes eu já disse para Deus: Senhor, o Senhor manda o que o Senhor quer que eu faça. Diga o que o Senhor quer que eu faça e eu farei. Eu canso de falar isso para Deus: Senhor, diga o que o Senhor quer que eu faça e eu farei. Eu vou fazer, eu vou falar, eu vou agir. Eu não vou fazer política de boa vizinhança. Deus está com olho em um povo. São almas, são vidas, é eternidade. Vocês têm um valor imensurável para Deus. Deus valoriza demais vocês. Por isso levanta pessoas para servir vocês. Valorize cada pessoa chamada que você entender que Deus levantou aqui. E eu convido você para adorar este Deus que chama pessoas. E se você já sabe que tem um chamado, coloque-se toda a igreja de pé e vai dizendo aí para Deus: Daber Adonai, que chamei a videira. Disse Isaías: Rinene Shilachene, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir, que possas achar. Agora sim, pode cantar. Sem emocionalismo. O coração tem que bater mesmo. O coração tem que bater. Conversão, sem emocionalismo. Não é porque você chorou um pouquinho, não. Deus te trouxe aqui para dizer: você recebeu um chamado da minha parte. Você não tem direito de pensar mais. Não há tempo. Teu tempo está acabando. Eu quero orar por você. Deus está te dizendo: bota isso em prática agora. Levanta-te agora. Levanta-te agora. Se você é um desses, se você sabe que tem um chamado de Deus, eu convido você, vem aqui para frente. Os pastores virão aqui. Nós vamos orar. Deus vai sacudir, vai te pegar pelos colarinhos. Aleluia. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Pessoas que têm chamado. Aleluia. Aleluia. Chamado. Aleluia. Aleluia. Quem tem chamado não descansa. Mais uma vez, vamos adorar. É o tempo de você sair do teu lugar. Mas você que tem chamado, Deus sabe o momento de você voltar. Deus sabe o momento de você atuar novamente. Não há tempo mais. A vida é curta. A vida é muito curta. Não há tempo mais. Não podemos parar. Nos dar ao luxo de parar. Aleluia. Adore a Deus. Enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção, sabedor. Aleluia. Para vida e para a morte, eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou. Aleluia. No seu altar para servir. O Senhor conhece
Aleluia. Oh. Quando Elias subiu ao céu, num redemoinho, a capa ficou com Eliseu. Eliseu levanta aquela capa, vai ao Rio Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? E o Jordão racha no meio. Assim é na vida de um chamado. Grandes coisas você vai vivenciar, grandes coisas você vai fazer. Reative a tua vida, o teu chamado, a tua vida espiritual com Deus. Aleluia. Abaixa para mim, vamos orar agora. Abaixa para mim. Aleluia. Estamos orando aqui, irmãos, toda segunda-feira. Sabe, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que Deus quer? Sabe o que Deus quer? Que todos vocês estejam aqui orando. Todos, Deus quer essa igreja orando. A gente tem orado aqui toda segunda, de 8 às 8h45, de 8 às 9. E vou te dizer, é só oração, é oração. Quem vem para cá é porque quer orar, orar, orar. A gente não canta, a gente não prega, a gente só ora, só ora, só ora, só ora. E Deus vai fazer, vai continuar fazendo. Deus vai explodir esse lugar. Deus vai soprar o seu espírito neste lugar, mas é preciso que os chamados sacudam a poeira e voltem a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Onde estão os profetas levantados por Deus? Onde estão aqueles que têm dons dados por Deus? Esta igreja crê em todos eles. Esta igreja entende que eles são para a atualidade. Essa igreja entende que são ferramentas que Deus deu para pessoas que são chamadas por Ele para exercer a obra. Não desanime. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Ah, Senhor. Jeová de si, Jeová de Sabaoth, Jeová Ropequei, Jeová Shalom. Eis, Senhor, diante de ti, homens e mulheres. Eu não sei, Senhor, o chamado de cada um, mas o Senhor conhece. Aqui, Senhor, talvez haja muitos como Jonas, que mudaram, Senhor, o rumo, foram para Tarsis. Mas hoje o Senhor enviou um grande peixe e os tragou e os está trazendo de volta à praia, Senhor. Eu creio, Deus. Se não todos que estão aqui na frente, muitos, Senhor, vão voltar a florescer. Muitos vão voltar a ser o que era antes. Muitos vão voltar a suar na tua obra, chorar, Senhor, na tua presença, chorar na tua obra. Muitos aqui, Senhor, serão machucados, sim, mas o Senhor é o bálsamo de Gileade. Agora, Deus, sopra o teu Espírito, Senhor, sobre essas vidas. Dá um abraço em cada um deles. E volta, Senhor, a ser dupla com eles. Volta, Senhor, a fazer grandes obras. O passado ficou para trás. A vergonha ficou para trás. Agora, Senhor, diante da tua presença, um coração quebrado e contrito, o Senhor não rejeita, e tudo está sendo feito novo novamente. E novos guerreiros, novas forças, novos generais, novos coronéis, novos capitães estão se levantando aqui, Senhor, nesse exército. E sobre cada um deles,
está a tua mão para impulsionar, como o Senhor impulsionou Sansão. Que façam grandes obras e que o Senhor continue falando com eles em dias normais. Sobre eles, Senhor, esteja a tua bênção e a tua paz, desde agora. E para todos sempre, uma salva de palmas ao Senhor. Na língua hebraica, disse o Senhor a Moisés: Yevarechecha Adonai veishmerecha. O Senhor te abençoe e te guarde. Yair Adonai panav elecha virunecha. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Issa Adonai panavelecha veiasem lecha shalom. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.